Olá, pessoal! Estamos aqui no Instantâneo pela Cultura, Rádio Cultura 930. Hoje cheio de novidades, cheio de coisa boa. Daqui a pouquinho, Guilherme Pupo, Nicole Lima. A gente vai falar sobre fotografias aéreas. Nossa, eu achei incríveis as imagens que o Guilherme mandou pra gente. E a gente vai ver juntos aqui. Vai ter vídeo dele, daqui a pouquinho chegando. Tem o Edu falando sobre a foto brincante. Como sempre, estará aqui com a gente, o nosso espião, com seus drops, né? E a Nicole Lima também, que eu tenho uma super admiração pelo trabalho dela, a gente já trabalhou juntas, ela já foi curadora de um projeto, né, que a gente fez Entre Mulheres e foi muito bonito, e ela vai conversar aqui com a gente sobre isso e sobre muitas outras coisas também. Então, eu tô super animada, tá chegando as pessoas, estão chegando. Oi, pessoal! Tô dando um oi geral para todo mundo. Lucas... Chefe Temer Custódio, Guilherme tá aí já, a Cris tá aí, a Nicole ainda não chegou, mas tá chegando. Vamos lá. Eu vou tomar uma aguinha aqui pra começar. Oi, Guilherme. Tô ansiosa para saber mais sobre o seu trabalho. Tô bem ansiosa, adorei tudo que você mandou e vocês todos vão acompanhar com a gente o que tem aí de novidade do Guilherme. O Guilherme, além de tudo, ele é fotojornalista, ele é colunista da Rádio Cultura. E, bom, se vocês quiserem acompanhar o trabalho dele, dá para acessar lá o site, tá tudo super bonito, super legal, e conhecer mais sobre o trabalho dele e sobre ele. Então eu vou esperar mais uns segundinhos aqui e eu vou chamar o Guilherme para conversar aqui. Vamos lá. Prepara o vinho, prepara o café, prepara o chá e vem com a gente. Vamos lá, chamar o Guilherme aqui. Guilherme... Tcharam! Vamos aguardando o Guilherme chegar. Rafaela. Olá, Guilherme! Oi, Laís, tudo bem? Tudo bem? Que Tudo prazer te bom. receber aqui. Que bom, obrigado pelo convite aí. Tô Eu fiquei bem animado também. bem feliz. Adorei tuas imagens, fiquei babando nas imagens que você me mandou. Né? Acompanhei, já Obrigado. tava com... E aquele vídeo incrível que a gente não vai conseguir ver aqui com som. Ah, E eu vou sim, depois eu vou colocar no IGTV da rádio com som para as pessoas tá. poderem apreciar, porque é lindo. É muito, Legal. muito lindo. Mas a gente vai ver agora junto com a nossa conversa, ele sem som, mas aí você vai falando pra gente o que rolou naquele Uhum. processo, entre outras fotos aí que vem pela frente. Eu Tá vou colocar legal. aqui, tá bom? Tá bom. Eu posso ir falando então durante o vídeo. Pode, pode, porque né, eu tentei fazer o som, porque eu achei que tava super bonito, mas não deu certo. Tá Então, bom. vamos lá. Então a gente vai ter o próprio falando, melhor ainda, né? Então, esse vídeo é legal porque ele foi uma das primeiras experiências que eu fiz com o drone. Fazendo essa tomada de vídeo, né? Porque a minha linguagem é muito mais a fotografia. Sim, Mas aí nesse vídeo eu estava preparando um material para uma exposição e nessa exposição eu ia também transmitir alguns takes de vídeo. E aí eu aproveitei que eu estava fotografando ali ele é no calçadão da Rua 15 ali e, e aí achei que ficaria bem legal esse movimento, né, das sombras, principalmente, que é uma das coisas que eu mais tenho trabalhado, né? E, e aí achei muito bacana porque ele deu o efeito da sombra, você nesse ângulo da câmera do drone, você enxerga primeiro as sombras, né? sim, E praticamente você não enxerga os objetos ali, as pessoas. sim. Então isso que eu achei mais interessante assim dessa captação. Ele está um Sim, é pouquinho muito rico. acelerado, assim, propositalmente eu dei uma acelerada acho que no começo ali do take, e depois eu deixei um pouco mais lento para dar essa brincada assim com os movimentos. E é muito privilégio, é muito incrível ver essas imagens assim de cima, né? Ver essas imagens Ah, nesse ângulo. sim, é muito. Todo mundo pergunta, né? Ah, como é que funciona
você enxerga ali na hora que você está fazendo. Tem gente que acha que o drone faz sozinho, né? Que você coloca, Sim, liga ele e ele faz que quiser. Mas, na verdade, você enxerga ao vivo ali, né? Online, ou pela tela do celular, ou no caso desse sim, drone que eu usei, ele tem uma tela própria. sim. Como é que, Mas é muito como é que, bacana. Desculpa, esse ângulo 90 graus, né? É um ângulo bem a pino. sim, Então, é um ângulo que a gente não tinha até a chegada dos drones. Ou você subia num prédio muito alto, que você conseguia ter essa visão, né, bem de cima, ou você não tinha. Então, com o drone facilitou muito isso, né? Porque você, ali, por exemplo, eu estava bem no meio do cruzamento, né? É um ângulo que sim, não tem nenhum prédio sim, ali, né? sim. Então é Eu, eu, bacana. eu vi que você começou com essa fotografia aérea do 11º andar da casa dos seus pais, é isso mesmo? Isso mesmo. Na verdade, Que eu comecei legal. a fotografar na adolescência ainda, né? Já faz um tempinho. E quando eu ganhei uma câmera do... Meu pai tinha o hobby de fotografar, né? E tinha uma câmera legal, assim, que trocava lente, tudo, de reflex, né? Que a gente chama. Sim. E aí eu meio que herdei essa câmera dele com uns 14 anos, assim. E comecei a fotografar da janela mesmo do prédio, assim. Ou fotografava Legal. o sol nascendo, no outro dia os carros passando lá embaixo. E Sim. então eu sempre gostei, eu comecei a me acostumar com esse ângulo de fotografar de cima. Mas você E, sempre. A sua pira sempre foi fotografar de cima ou você também já teve lá de baixo, já fotografou não, por um não. tempo? Sim, ao mesmo tempo fui experimentando, né? A fotografia ela vai abrindo muitos caminhos, assim, né? Sim. Então, como eu me formei e acabei fazendo jornalismo, aí eu acabei iniciando assim a carreira profissional pelo fotojornalismo. Então, fazia pautas para, ainda faço, né, até hoje, para jornais e revistas, atendendo empresas também, né, fotografia Sim. empresarial. Sim. E daí essa coisa da fotografia de cima foi uma coisa que eu sempre gostei no meu trabalho autoral, né? Mais autoral. Entendi. E aí, com a chegada Que, do drone, foi perfeito, assim, porque é muito prático, né, para esse tipo de foto. É isso que eu ia te perguntar. A diferença de você fotografar em cima do prédio para o E- drone, para o helicóptero, teve um ganho muito grande em produção, em rapidez e agilidade, né? Porém, nem todo mundo. sim. Porém, eu acho que eram menos pessoas que trabalhavam quando tinha menos acesso à tecnologia. Eu acho, né? Na verdade, estou falando de um lugar que não entendo da área mesmo de Uhum. fotografia aérea. O que você me diz sobre isso, assim? Então, a principal questão é, assim, até econômica, né? Uhum. Quando eu tive que alugar helicóptero para fotografar para algumas Sim, empresas, isso no começo antes da chegada do drone, né? E sim, uma hora de helicóptero, eu lembro que eu pagava, no mínimo, assim, uns 3 mil reais. sim. E hoje, com Agora, esse valor, você consegue comprar um drone que cabe e você leva quase perfeito. no bolso, né? De tão prático, assim. É, É uma é mochilinha, um. eu tô com ele aqui, ó, só para você ver o Deixa eu tamanho, ver. pequenininho. Essa é a mochila, né? Que Então, legal. e ele é desmontável, então ele é super prático, ó. Não sei se você já chegou a De- ver como que faz o... Então aqui Não, ele eu é não sei. fechado, aí você abre as asas, deixa eu afastar um pouquinho. Abre as asas de Olha que cima legal. e aí as de baixo É, para cá é um e tá robô. pronto. É só um É um robozinho. robô. Aí Meio você Black Mirror, assim. abre as hélices aqui e tá pronto para voar. E aqui Muito a legal. câmerazinha, aqui é uma proteção da câmera. A É, câmera já vem é, acoplada.
Olha que legal. E você controla tudo lá de baixo, ou de algum lugar que você Controla de esteja. baixo. O controle é esse Que aqui, legal. ó. Controlinho também pequeno. E ele Que vai, legal. o celular vai encaixado aqui, ó. Nessas, Olha que. nessas agulhas Nossa, que aqui. legal. E Que aí legal. você enxerga as imagens do celular, né? Ele faz a conexão pelo celular. Sim. Eu penso assim que, na verdade, quando eu falo dessa troca de subir num lugar alto e ir pro drone, né? Aham. Tem a mesma facilidade que tem da câmera analógica, né, para digital. Se perde muita coisa, né? Uhum. Se ganham muito mais profissionais ou não profissionais trabalhando na área, né? Mas eles Uhum. acabam, mas acaba que também facilita muito a vida das pessoas, né? Até Facilita. Até eu tinha uma pergunta sobre essa questão da analógica, que você é da fotografia analógica também, né? E É, eu ia te perguntar sobre isso. Para você, quando teve essa transformação analógica para digital, rolou uma nostalgia, uma certa tristeza ou não? Foi tipo, tudo no ok, que começo, legal. não, no começo rolou, assim, que eu tinha aquela coisa do laboratório no Sim, banheiro de casa, assim, para sim, revelar, né? Laboratório preto e branco. E, e tenho ainda o material, assim, analógico guardado, slides, né? sim. Os cromos. É, mas depois eu acho que foi Ah, tão, tinha tanta coisa mais legal na digital, né? Dessa coisa da praticidade, enfim, de você sim, poder enxergar o resultado ali na hora. Então sim, eu fui me acostumando, assim. Tem gente que resistiu mais, né? Nessa transição. Para mim, acho que foi sim. tranquilo, porque o próprio trabalho foi demandando também essa agilidade, sabe? Que Sim, mudou. no jornalismo antes você tinha que revelar. Eu lembro que as primeiras pautas que eu fiz para Folha de São Paulo uma vez. Aí eu tive que revelar correndo o material para poder despachar pelo correio para chegar o negativo lá na mão do editor. Então isso É, facilitou muito no jornalismo. É, então, ficou muito melhor, mas eu acho que também a gente sentiu essa de primeira, assim, de como, não, e agora? Vamos fotografar ou não vamos fotografar mais, assim, né? O que que vai ser? E de Aham. repente você se adapta e fica tudo diferente, né? Não sei se. Sim, sim. É outra E linguagem, laboratório? né? E o que que você fez com esse laboratório? O Foi laboratório eu embora? vendi. Não, eu vendi o ampliador e vendi. E porque não tinha mais utilidade, assim, até a câmera que eu tinha também analógica, acabei vendendo. Sim. E aí desapeguei mesmo. Desapeguei e fui pro digital. Aqui a Você gente ainda tem uma tem uma pessoa bem ali? apegada. Olha aqui, ó, a gente tem uma pessoa Tô bem apegada vendo. que que não Aham. consegue se separar dessas câmeras. Sei. Eu sei como E é. Mas é brincadeira, né? Hoje em dia acaba sendo mais brincadeira, teste, experimentação e não dá mais para o trabalho comercial, acaba que fica inviável Uhum. mesmo, né? É, ficou mais E pro artístico mesmo, né? Tem gente que ainda é, trabalha, mas lado mais sempre pro, autoral mesmo. sempre pro autoral, para a parte do comercial, às vezes a coisa é muito mais dinâmica e não rola. Sabe uma coisa que Sim. eu queria saber de você, Guilherme? O que que precisa? Quais são as características que você acha que é importante para o fotógrafo que faz esse aéreo, fotógrafo de aéreo? Tá. Primeiro ter sangue frio, né? Porque sempre tem uma adrenalina, sabe? Tanto no helicóptero, muito mais ainda, né? Sim, Mas com o drone também, toda vez que eu vou fotografar, sempre dá aquele friozinho na barriga, assim, sabe? sim, Porque, claro que tem essas questões de segurança, assim, ele tem sensor de obstáculo para não bater nos lugares, sim, mas sempre dá aquele medinho, assim, de... Porque é uma aeronave que está ali né, no ar, tá? sim. Você está Você é um pilotando piloto. mesmo, você é o piloto e ao mesmo tempo é o fotógrafo. Então, você tem que trabalhar essas duas coisas juntas ali para estar de olho na operação, digamos assim, né? Ver a questão de bateria, a, a rota que você está fazendo. E ao Sim, mesmo tempo você tem que estar preocupado com... Preocupado não, mas focado no sim, enquadramento, na luz principalmente, porque tem sim, muita gente que tem drone, que é piloto mesmo de drone,
mas que começou já com isso, que não era fotógrafo. Sim, Então, eu vejo, cada dia tem gente nova, né, com drone agora, que está muito, muito fácil, muito prático, sim, mas as pessoas têm, às vezes não têm o olhar fotográfico da né, para desenvolver a imagem. sim. E tem gente que leva muito bem a questão do vídeo, né, que já Sim. não é muito a minha linguagem. E aí eu vejo que é uma coisa totalmente diferente, porque daí você trabalha com o movimento do drone, o movimento da Sim. câmera. É, você não está só explorando o lugar, né? Você está fotografando, pensando, né, de uma. Uhum. Então, você está procurando a luz, a sombra, enfim, você não tá, você está num outro processo que não só de explorar o local ou fazer uma imagem que vai ser editada, né? Você está fazendo a Isso. imagem, né? Então, É, o vídeo o pode. legal desculpa te interromper. Não, imagina. O legal é que você, com o drone, você pode, às vezes, programar, né? Então, você vai num lugar, passa por um lugar e acha, aqui pode ficar legal uma foto. E Sim. aí você volta lá no dia seguinte, enfim, para descobrir a hora que fica melhor, a luz que fica melhor para aquela foto. Que Então, legal. já aconteceu várias vezes, eu voltar várias vezes no mesmo lugar para chegar na luz que eu queria para aquela foto. Ah, E, essa que e você tá mostrando, tá todo mundo vendo, né? Essas que você tá passando aí. sim, se você até Tá, quiser parar, às vezes, para comentar sobre alguma parar. delas, fica à vontade, tá? Então, eu queria só comentar dessa que você Vai parou lá. agora, que é ali na Catedral, né, no centro. Essa eu fiz para durante a pandemia agora, no início da quarentena. Então foi a partir de eu tive uma pauta de um jornal para fazer uma foto da cidade na quarentena e não tinha saído de casa ainda, foi bem naquele comecinho, né, de pandemia. Sim, E aí eu comecei a desenvolver essa série eu chamei de Quarentena também. sim, E essa eu gosto muito porque mostra aquele momento que as pessoas todas estavam em casa, né? Então sim. As esse luzes. prédio ali eu não lembro o nome desse prédio, acho que é Barão do Cerro Azul, se não me engano. É um prédio Não sei. histórico ali, chegando na Tiradentes. E aí eu gostei dessa questão das janelinhas ali, As luzes, as né? É luzes muito todas lindo. acesas. É, eu ia te perguntar mesmo sobre a pandemia. Como é que foi esse Aham. teu trabalho na pandemia e como que foi essa sensação de ver as ruas vazias, esse cenário lá de cima, assim, né? De ver as Uhum. casas cheias, as luzes dos apartamentos, mas as ruas todas vazias. Como é que é? Desde a sensação até como é que foi estar Uhum. nesse processo todo. Ah, foi bem bom para todo mundo, foi e ainda tá, né? É Sim, complicado. E foi bem difícil assim para eu começar a fotografar. Eu estava muito receoso assim de sair também, mas tomei todas as sim. medidas, né, de segurança. E a vantagem do drone é que você não tem o contato ali, né, direto com as Sim. pessoas, diferente da câmera que você às vezes tem que chegar muito próximo, né, para fazer um retrato. Então, com o drone eu sempre escolhia um lugar mais afastado, mais isolado. E porque é legal que se tiver num lugar bem sinalizado, né, com um sinal bom, Uhum. você consegue voar até 2, 3 quilômetros assim com ele Que do legal. do teu ponto de decolagem, 3 quilômetros Sim. de distância. Então, Nossa, a que maioria legal. das fotos eu fiz ali no centro mesmo. Então, eu escolhia um horário mais tranquilo e um lugar. Assim, como a cidade Ó, estava essa aí. totalmente vazia, né, como essa aqui da 15, Sim. então foi tranquilo de operar assim, né, com o drone, de decolar e pousar, porque não tinha ninguém mesmo, né? Nessa foto mesmo, acho que tinha, enquanto eu estava fazendo as fotos, assim, acho que passaram umas 5 pessoas no máximo, assim, e ali era 6:30 da tarde de um dia de semana. Nossa. Então essa É, referência que é legal, né? Porque num dia normal a 15 ali estaria lotada, né? é lindo, é histórico e triste também, né? Na verdade, sim, né? Porque Sim. é um retrato mesmo do que a gente está vivendo, do que a gente viveu. Na verdade, a cidade não está mais assim nesse momento, né? Mas enfim, é o que a gente está vivendo agora.
Mas é muito rica essa foto como história, né? E a própria foto é muito bela, né? Tem uma aqui também que também acredito que Essa seja na... do mesmo prédio ali da Sim, Tiradentes, só que um pouco mais próximo. Nessa foto, na verdade, um corte da foto, de uma foto um pouquinho mais aberta, mas que eu quis dar esse corte para focar mesmo nas janelas, né? muito legal. Até Vida chamei de janela acontecendo, né? indiscreta essa foto. Na vida Mas ao mesmo acontecendo. tempo não estava, assim, ao mesmo tempo falando um pouco da invasão de privacidade, né? Sim, Porque as pessoas questionam isso, né? Com drone você pode, sim, tem esse problema, né? Você não pode chegar na janela da pessoa ali e sair fotografando. Mas eu acho que sim, esse ângulo você está respeitando, né? Você não enxerga ali sim. ninguém e ao mesmo tempo traz uma beleza estética, uma questão de estética, É, né? sim. Do prédio, né? Você, você vê vida acontecendo, você vê movimento, mas você não vê o que efetivamente está acontecendo lá, Uhum. né? Isso. Mas é meio espião mesmo. Se você quiser, você podia chegar. Sim, sim. Ele tem uma carinha de espião, né? Ou de Ele tem. Eu, ninja. eu achei ele muito Black Mirror, Sim. visitando as casas, assim. Uma coisa que você falou agora há pouco que eu achei assim, muito legal, assim, que na verdade quando a gente fotografa, que a gente já está acostumado com um tipo de luz, a gente já vai criando, né, um repertório enfim, claro que a luz sempre surpreende a gente, tá? Mas assim, eu imagino que assim você tenha que redescobrir isso quando você vai para o alto, né? Você não tem esse mesmo repertório que você já tinha aqui no baixo, né? Aqui na terra, né? Então, assim, de repente você tem que Exatamente. redescobrir essa iluminação, né? Uma nova iluminação que você tem que trabalhar Uhum. e muito provável você já tenha as manhas agora, assim, mas talvez você tenha tido que passar por um processo, né? De redescobrir esse outro lugar, né? Porque é totalmente inédito, né? Esse ângulo dessa foto, por exemplo, é totalmente a pino. Sim, E, e é isso que você falou, a luz é diferente, a composição é diferente. é, então, mas ao mesmo tempo é uma coisa que, como é tudo novo, ela é legal porque traz novidade no teu olhar sim, também, né? Você vai desenvolvendo um olhar que você ainda não tinha. Isso que é bacana na fotografia, né? sim. Que é E essa são coisa os de desenvolver o desafios. olhar. E os Desculpa. desafios. Não, eu que te interrompi, Uhum. desculpa. E são os desafios também que vão alimentando a gente também, né? Eu acho, assim. Sim, sim. Que, E uma coisa que eu acho e legal, Laís, é que, assim, além dessa coisa do enquadramento e da luz, eu gosto muito de uma frase que o Cláudio Edinger, não sei se você conhece, aquele fotógrafo acho que ele é carioca, mas mora em São Paulo. E ele está trabalhando com drone também agora. E ele sim, fala que o legal na fotografia, o mais legal é o fator, é o imponderável. Ele chama assim, que é aquela coisa assim, na hora que você enquadrou ali a foto, aí vem uma bicicletinha do nada ali e passa no meio do teu sim, enquadramento e assim, a foto ganha muita força com aquilo, né? sim. Então, é a questão da sorte mesmo também, do, O do momento imponderável ali. exato, Isso, né? Eu acho que é isso. E vai além do que você planejou, né? A fotografia vai muito além vai. disso, né? Tem as fotografias planejadas e o que vem depois é que faz o ganho, né? Eu acho. Para mim, o que é mais, a linha de fotografia mais legal é essa, assim, porque tem gente que gosta do estúdio, aquela coisa toda, né, programada, planejada. Eu já já fiz, né, algumas coisas de estúdio, mas não é o que me cativa mais, assim. Eu gosto mais dessa Sim, fotografia de rua mesmo. E aí eu consegui juntar a fotografia de rua com a fotografia aérea, que são as duas que coisas que legal, mais me impressionam, assim. que legal. Olha essa foto, que legal. Onde que foi essa foto? Essa foi ali no bairro Cabral,
Que lindo. E ela tem um, não sei se o pessoal consegue ver no visor, mas na tela, mas ela tem um movimento das luzes, assim, né? Sim. E que eu trabalhei com a baixa velocidade na câmera do drone. É legal que ele tem um estabilizador bem legal. Então, ele, ao mesmo tempo que ele captou esse movimento, né, das luzes, Sim. ele não chega a tremer. Ele É, consegue congelar as coisas. pegou as duas coisas. Que Aham. legal. Vou te passar mais algum. Ah, você também tem movimento, né? Essa também tem O movimento ônibus. dos ônibus ali. É mais ou menos, acho que um segundo assim de disposição. Então ele fica paradinho ali no ar, um segundo, e Que consegue, legal. consegue a captação. E você vai pirando, né? Nessas. Eu vou. Que Aham. legal. Que Gosto legal. bastante, assim, nessas noturnas principalmente, né? Sim. Eu tinha uma pergunta também para você, sobre o seu trabalho que é autoral, né? Também, além do fotojornalismo autoral. Queria Uhum. saber assim sobre as empresas te encomendam esse trabalho também. Você faz esse trabalho também institucional hoje, por encomenda, ou só tá no autoral e é isso? Como é que é? Não, continuo firme também no Firme e institucional. forte. Tem que pagar as contas também, Não tem jeito. principalmente agora, né? Não Isso que eu ia tem falar. jeito. Porque a Mas eu pandemia. gosto também, eu gosto bastante do. Ah, desculpa. Da Não, eu pandemia, ia né? falar que a Reduziu pandemia muito, derrubou todo reduziu muito o mundo. volume. Sim, sim. Sim. Então, mas eu recebo encomendas, continuo com fotojornalismo, né? Atendo algumas revistas de São Paulo, principalmente, e empresas locais aqui, principalmente. Daí eu desenvolvo tanto trabalho de foto aérea como com câmera também, né? Fotografia institucional mesmo. E hoje, E, qual que é a porcentagem? Qual que é a tua porcentagem de foto aérea e sabe me dizer e fotojornalismo aqui, então, fora do céu? o fotojornalismo tem altos e baixos, né? Deu uma queda, assim, geral, porque os veículos impressos começaram a fechar também, né? Sim. Mas em termos de porcentagem, também depende muito do mês. Tem mês que eu não faço nada, assim, de foto aérea, de drone. E ao mesmo tempo faço fotos com a câmera. E aí tem mês que eu só faço drone. Então, é legal porque que abriu mais o campo, né, de trabalho também. Sim. E quando você cansa de um, vem o outro. Exatamente. E daí, em paralelo, mas o trabalho autoral eu sempre estou fazendo, assim, com drone, né? Sim. Até como exercício mesmo e como brincadeira mesmo. Eu encaro como prazer, eu quis dizer, né? Que é o Sim, sim. meu maior prazer, digamos assim, dentro da fotografia. Que legal. E além lá do site da Rádio Cultura, que tem seu trabalho lá, aonde mais a gente pode encontrar esse teu trabalho autoral? O autoral eu tenho publicado principalmente aqui no Instagram, que é o Guilherme underline Pupo, né? E tem um site também que é o guilhermepupo.com.br. Que legal. Eu estou até atualizando agora. Eba. Então, pessoal, então acessem o site da Cultura, o site do Guilherme, para ver essas imagens. Tem muita coisa legal. E eu tenho uma última pergunta para te fazer. Eu vou passando mais umas Tá. imagens aqui. A pergunta é assim, não sei se você já ouviu falar do conto da Ilha Desconhecida, né, do Saramago. Ele fala muito sobre você sair da ilha para conseguir olhar a ilha, né? E, e aí, assim, eu pergunto para você, assim, como que é olhar lá de cima, sair da ilha e olhar para baixo, assim, né? Isso além da técnica, né? Uma coisa assim do sentimento, da Uhum. reflexão que isso traz para você. Como que é isso para você, assim, sair desse mundão aqui, ficar lá e ver tudo? Foi a primeira vez que eu senti isso foi, além de fotografar dos prédios, né? A primeira vez que me marcou mais foi quando eu voei a primeira vez de helicóptero para fotografar. Então, foi assim uma coisa impressionante de ver a cidade como se fosse algumas maquetes, assim, sabe? Porque a altura do Sim. helicóptero dá essa sensação de maquete mesmo da cidade.
E, sim, além disso, a questão do silêncio também, Laís. Porque sim, tanto no helicóptero como nas fotos de drone, elas me trazem essa sensação de você estar distante, né? Relativamente distante, e sim, você está em silêncio mesmo, quer dizer, afastado sim, daquela loucura da cidade, né? De barulho sim. mesmo, poluição sonora. Então, eu acho que com isso você enxerga melhor tanto a cidade como a tua fotografia. Ela consegue um olhar mais apurado, assim, sabe? Em Que legal. termos estéticos, assim. Sim. Que legal, Guilherme. Legal. Obrigada. Eu que Novamente, agradeço. que honra ter você aqui. E é isso. Espero que você venha outras vezes. Espero conversar com você Tá outras bom. vezes. E prazer em te conhecer. Prazer, parabéns pelo programa aí, pro pessoal da rádio Obrigada. também, o Maurício Betti, que me convidou para assinar uma coluna fotográfica aí, né? É. E boa sorte com o programa aí. Vou continuar acompanhando e divulgar. Bem bacana mesmo. Eba! Obrigada, Guilherme. Valeu. Prazer. Obrigado a Um você. beijo grande Prazer. e nos falamos. Ok. Tá bom. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.